Bate-bola final. Caio César. É o nosso bate-bola final. Analisando, discutindo, comentando. Fluminense 2, Ceará 1. Placar do jogo no Maracanã, num dia histórico, num dia especial para o atacante Fred, né? Para a torcida do Fluminense, para o Fluminense, porque o atacante Fred fez o seu último jogo como atleta profissional, exatamente diante do Ceará. A gente, claro, tinha a expectativa de que o Ceará conseguisse fazer um jogo melhor, de que conseguisse uma vitória para deixar marcado também esse dia e conquistar 3 pontos para dar um salto na tabela de classificação, para se distanciar da zona de rebaixamento, mas a história foi diferente. O Fluminense venceu por 2-1. Agora, Júnior, muita gente no chat falando por que é que o Marquinhos Santos demorou tanto para mudar, e você também falava outro questionamento, por que é que o Ceará deixou para jogar, deixou para se impor só no segundo tempo, né? Se talvez tivesse atuado da forma do segundo tempo, talvez o Fluminense nem tivesse feito os 2 gols, talvez a história fosse completamente diferente, mas a análise é sua. Júnior Ribeiro. Pois é, Caio, também fica esse questionamento, essa dúvida do porquê o Ceará só resolveu jogar de igual para igual com o Fluminense depois de ter tomado 2-0. Mas analisando a partida no geral, foi um primeiro tempo de domínio do Fluminense, teve mais de 60% de posse de bola, 9 finalizações, enquanto que o Ceará só deu 4 chutes, um deles no alvo durante o primeiro tempo. Mas no segundo tempo a coisa se inverteu. O Ceará deu 13 chutes no segundo tempo. 5 deles foram finalizações em gol. E o Ceará conseguiu até marcar o seu gol. Só que o panorama do jogo foi o seguinte: o Fluminense no primeiro tempo teve mais posse de bola, conseguiu ter maior volume de jogo, criou boas chances. O Cano teve um arremate que parou ali no João Ricardo, depois o Samuel Xavier bateu para fora. Conseguiu construir esse primeiro gol com o Cano, cruzamento do Caio Paulista. Ali houve um equívoco de marcação, o Cano se desvencilhou ali do Richard Coelho, o Messias e o Michel Macedo ficaram ali tentando marcar os outros jogadores, a bola caiu no Cano e de cabeça fez 1-0. O Ceará ainda teve algumas oportunidades, com o Bruno Pacheco, que bateu de fora da área, e o Fábio fez uma boa defesa. Depois teve a bicicleta do Lima, que seria um golaço, mas a bola acabou indo para fora. Teria sido um golaço no Maracanã. E aí termina ali o primeiro tempo com o domínio geral do Fluminense. No segundo tempo, o Ceará ainda tentou, no comecinho, mostrar alguma coisa, mas quem fez o gol foi o Fluminense. Numa bola que foi bem trabalhada pelo tricolor carioca, a bola chegou no Samuel Xavier, ele acionou o Cano com muita liberdade tocou para trás, e o jogador Matheus Martins acabou fazendo um gol ali, cumprimentando para o fundo do gol, fazendo 2-0. A partir daí, o Fluminense obviamente deu uma diminuída, tentou administrar o placar, mas foi o Ceará quem, com seus méritos, conseguiu fazer um segundo tempo interessante. O Zé Roberto entrou para fazer ali a referência, o Lima saiu, o Vina deixou de ser o falso 9, entre aspas, para voltar ao meio-campo, e o volume de jogo do Ceará no ataque foi muito maior. O Ceará conseguiu impor o seu ritmo, conseguiu criar chances interessantes, o Fábio fez boas defesas, existiu uma pressão sim do Ceará, o Mendonça tentou criar ali pela esquerda, o Vina gerenciando ali pelo meio, mas o Fábio também conseguia fazer ali boas defesas, impedindo o Ceará de conseguir o seu gol um tanto quanto mais cedo. Mas de tanto pressionar, o time do Ceará conseguiu fazer o gol com o Luiz Otávio, mas isso já era aos 48. Esse gol saiu um pouquinho mais cedo. Eu acreditava que o Ceará conseguisse buscar o empate, mas que infelizmente não aconteceu. Um jogo com homenagens ao Fred, o Fred entrou durante o segundo tempo, muitas homenagens ao camisa 9, merecida, mas acredito que o Ceará poderia ter buscado pelo menos um pontinho se essa postura tivesse sido adotada desde o primeiro tempo. Foi um primeiro tempo muito passivo do Ceará, que mesmo com essa passividade conseguiu criar boas chances nas individualidades do Bruno Pacheco e do Lima, e no segundo tempo, depois de tomar o 2-0, infelizmente, foi quando o Ceará tentou jogar bola e foi até mesmo melhor que o Fluminense em alguns momentos do segundo tempo. Poderia ter buscado empate? Poderia, mas isso não aconteceu. É tanto que, uma coisa meio sintomática, 41 minutos do segundo tempo, o Marquinhos Santos resolve fazer 3 mudanças, com o Sobral, com o Dentinho, que eu ainda não entendo por que o Dentinho ainda está nesse elenco, e com o Vitor Luiz, que é um bom jogador, é um bom lateral esquerdo. Mas, enfim, acho que o Marquinhos Santos poderia ter mudado mais cedo. Ele até corrigiu, que na minha visão foi um equívoco, né? Poderia ter jogado com o homem de referência e o Vina ser esse meio campista.
E quando ele fez isso, o time passou a jogar melhor. Muitos por mérito também, méritos dos jogadores, não só do Marquinhos Santos, que na minha visão poderia ter colocado o Ceará para atuar com essa postura mais ofensiva desde o primeiro tempo. Para mim teria sido um jogo muito mais igual, mas méritos do Fluminense por ter construído o resultado quando esteve melhor na partida. Agora vamos ao raio-x. Os melhores e os piores do jogo. Raio-X da Torcida K. Os melhores, os piores. E aí, Júnior? Começando pelos piores, né? Olha, eu vi uma atuação bem abaixo de alguns jogadores do Ceará, o Lindoso, o Mendonça hoje esteve bem abaixo, é bem verdade, mas eu vou ficar com o Marquinhos Santos como um lado aí baixo da equipe do Ceará. Acho que ele não vem fazendo um bom trabalho, hoje também fez escolhas que achei equivocadas, tanto de estratégia do Ceará no primeiro tempo, quanto da própria escalação, e demorou muito para mexer no segundo tempo. A do Zé Roberto foi acertada, a mudança do Zé Roberto ele acertou, mas as outras ele demorou demais. Eu acho que 3 mudanças de uma vez, faltando 5 minutos mais acréscimos, é difícil. Eu entendo que o banco do Ceará não tenha tantas peças de ótima qualidade técnica que vão mudar o jogo, mas ele tem que tentar alguma coisa. Então eu fico com o Marquinhos Santos como um ponto baixo, até porque eu não vi nenhum jogador que destoou tanto assim dentro do jogo. E do outro lado, o melhor, quem se destacou para você, hein? Eu ficaria com 2 nomes, o Fábio e o Germancano, mas eu vou eleger o Germancano como o melhor da partida. Fez o gol, criou uma ótima oportunidade para boa defesa com méritos do João Ricardo, ainda deu assistência. Então, o desequilíbrio do jogo foi o Germancano, ele que foi o grande nome em campo da partida, porque, claro, externamente foi o Fred, mas melhor da partida, Germancano, camisa 14. É o Fred que dá volta no gramado de bicicleta, ovacionado, entrou no segundo tempo, um dia que ficou marcado realmente na vida dele. Ô, Caio, esse negócio da bicicleta é interessante, né? Porque quando ele assinou a volta pro Fluminense, Exatamente. Ele saiu de Minas Gerais pro Rio de bicicleta. Então, tem sentido para quem não tá entendendo a questão da bicicleta. Pegando umas caroninhas também de carro, né? Ele disse que teve isso também. Teve isso também, mas enfim, foi simbólico. E aí quando chegou ele cantando aquela música Laranjeira Satisfeita, de Nando Reis, né? É uma figura, o Fred, e realmente um dos grandes expoentes, um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. De todos os tempos, vamos colocar assim. Se o cara é ídolo de um time como o Fluminense, ele tá realmente na galeria dos maiores atacantes do futebol brasileiro. Fred, então, se despedindo do futebol, se despedindo com vitória diante do Ceará. 2-1 foi o placar do jogo. Esses os comentários do Júnior Ribeiro. Concorda? Você discorda? Quer dar corda? Comente aí, deixa o like, se inscreva também no nosso canal. Fique muito à vontade aqui na Torcida K.